E as soberanas do tricolor precisam de uma vitória para encostar nos líderes do Brasileirão Feminino. Mas não vai ter moleza não, porque vai enfrentar as Bragantinas invictas no torneio. Vai ser um duelo interessante. Quem vence? Você pediu pré-jogo? Pois então, toma lá. Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque hoje o pré-jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, esse jogão que vai acontecer no próximo domingo. Mas antes de dar as informações, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito, dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas e claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Veja lá, hein, pessoal, vou contar com vocês, hein? Pois bem, gente, vamos falar um pouco desse jogão de bola? Em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino na tarde desse domingo, dia 28, às 15 horas em Cotia. Pois bem, o São Paulo, que no último jogo perdeu aí para o Real Brasília em casa e da 2ª posição caiu para a 5ª posição, certo? Então o São Paulo precisa dessa vitória para encostar novamente nos líderes aí do campeonato, certo? Então não pode marcar bobeira. O Red Bull Bragantino é um time muito organizado, muito bem treinado pelo Humberto Simão, certo? Então o São Paulo não vai encontrar moleza, tá? Um Red Bull Bragantino que na última partida venceu o Grêmio por 1-0 com um golaço da Isa Rangel, certo? Então o time invicto ainda no campeonato, são 3 vitórias, 3 empates e 0 derrota, tá? Então as Bragantinas vêm forte para esse jogo contra o São Paulo, tá? Então vai ser um jogo muito bom de se ver, um duelo muito interessante, tá certo, galera? Pois bem, e o histórico das duas equipes? Como é que é o frente a frente de São Paulo e Red Bull Bragantino? O histórico do confronto entre as duas equipes são de 7 jogos, sendo 5 vitórias para o São Paulo contra 2 do Red Bull Bragantino. São Paulo marcou 9 gols contra 6 das Bragantinas. O primeiro jogo foi no dia 17 de outubro de 2020, pelo Paulista. Vitória tricolor por 3-0. E o último jogo foi no dia 10 de maio de 2023, com mais uma vitória do tricolor paulista por 2-0. Também pelo Campeonato Paulista, certo? E como é que está as duas equipes aí no Brasileirão Feminino até a 6ª rodada? Olha só, gente. São Paulo está em 5º lugar com 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tendo 11 gols marcados e 3 sofridos, 61% de aproveitamento. A artilheira das soberanas no momento são 2, né? Que é a Mariana e a Ariel, que dividem a artilharia com 3 gols cada. A última partida do São Paulo, como já citado aqui, foi fora de casa, lá no Defilê contra o Real Brasília. O São Paulo perdeu de 1-0 com um gol da zagueira Petra, certo? Aí o São Paulino, sigo falando, tinha uma Petra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma Petra, tá certo, gente? E as Bragantinas, pois bem, está na 3ª posição com 12 pontos, com 3 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Tem 12 gols marcados e 8 sofridos, 66% de aproveitamento. A artilheira das Bragantinas até o momento é a Paulina Gamaglia com 3 gols. A última partida em casa foi em Santana do Parnaíba. O Red Bull Bragantino ganhou de 1-0 do Grêmio, como já falei para vocês. Golaço
da Isa Rangel. Pois bem, gente, tá aí para vocês o histórico frente a frente de São Paulo e Red Bull Bragantino, as soberanas do tricolor contra as Bragantinas. Esse jogo, lembrando que vai acontecer em Cotia, domingo às 15 horas. E como é que o Thiago Viana e Humberto Simão pode entrar para esse jogo? São Paulo precisa vencer, que é para encostar nos líderes. E o Red Bull Bragantino, um time muito organizado pelo Humberto Simão, certo? Tem desejo de se manter na terceira ou subir até para a segunda posição na tabela, certo? Por que não? Então, é um jogo muito difícil para ambas as equipes. Como é que o Thiago Viana deve entrar? Pois bem, olha só, normalmente ele joga no 4-4-2, ele deve entrar aí com a Carlinha, a Letícia Alves, que já ganhou essa posição, não tem como discutir, Mimi, Kaká e a Bia Menezes, certo? De repente aí no lugar da Kaká, você pode ver aí uma Ana Alice ou vice-versa, né? A Ana Alice no lugar da Mimi, certo? E no meio de campo, olha só, Rafa Mineira, Aline, como eu acredito que a Marissa ainda não está pronta fisicamente, né? Eu já esperava que a Marissa jogasse no último jogo, não jogou, certo? Não nos informaram o porquê dela não ter sido nem relacionada, certo? Então eu acredito que deve ser a Robinha aí no meio, juntamente com a Dudinha, certo? Então meio de campo, Rafa Mineira, Aline, Robinha e a Dudinha. Eu teria outra opção, que era a Vivian no lugar da Robinha, certo? Mas ele prefere a Robinha, não tem jeito. E aí no ataque, Mari Santos e Ariel. E na minha opinião, mesmo marcando 3 gols no campeonato, a Mari Santos não tá muito bem, gente. Parece que a bola queima nos pés dela, certo? Na minha opinião, eu colocaria a Dudinha no lugar da Mari Santos. Se eu fosse o técnico aí, colocava a Dudinha no lugar da Mari Santos e a Camilinha aqui, certo? No lugar da Dudinha. Que, aliás, a Camilinha vinha sendo titular até o último jogo. Nos 2 últimos jogos, ela não foi titular, certo? Ele preferiu colocar a Dudinha, mas justamente no lugar da Camilinha, que eu acho que foi o erro do Thiago Viana. Então tá aí para vocês a provável escalação do técnico Thiago Viana, certo? Com a Carlinha, a Letícia Alves, Mimi, Kaká e Bia Menezes, Rafa Mineira, Aline, Robinha e Dudinha, Ariel e Mari Santos. Lembrando para vocês que isso é apenas uma provável escalação, certo? Que o técnico possa entrar no jogo, tá certo, gente? E o Humberto Simão do Red Bull Bragantino, que é um time muito organizadinho. O Humberto Simão conseguiu dar uma cara nova nesse time, um time que não desanima todo instante do jogo, um time muito brigador. Pois bem, normalmente ele também joga no 4-4-2, né, com a Alice, a Débora, Estela, Letícia e a Rai Coutinho. Aí o meio de campo assim, considerável forte, hein, gente? Laís, Lelê, a Carol Bermudes e a Jane. E aí no ataque, a Paulina Gamaglia e a Emily, certo? No lugar da Jane, ele de repente pode colocar aí a Isa Rangel, que vem entrando muito bem. Pra mim, já devia ser titular a Isa Rangel. A Jane não tá jogando no Red Bull Bragantino o que ela jogava no Santos, certo? Não sei se ainda não se adaptou, certo? Então, mas é uma ótima jogadora, mas na minha opinião, eu ia com a Isa Rangel. E aí no meio tem a Catalina Ongaro, né? Que ele pode aí colocar no lugar ou da Lelê, mas apesar que a Lelê vem jogando muita bola, ou no lugar da Carol Bermudes, certo? E no ataque, gente, olha só, Emily Paulina Gamaglia, um ataque poderoso. E o Humberto Simão costuma colocar no segundo tempo, né? Principalmente se está ganhando, para matar o jogo de vez, ele coloca a Taislane, gente. Taislane, que tá jogando muita bola. Na minha opinião, ela devia ser titular aí no lugar da Laís, certo? Mas a Laís também tá jogando bem. Mas quando a Taislane entra, ela faz uma bagunça, um arruaceiro danado na defesa adversária. Então, de repente, ele pode optar aí por colocar a Taislane no meio de campo, certo? Porque a Taislane vem jogando muito bem, certo? Então, essa aí é a equipe bem organizadinha do Humberto Simão. Alice, Débora, Estela e a Letícia Teles, com a Rai Coutinho na esquerda. No meio de campo, a Laís, Lelê,
Carol Bermudes e a Jane. E no ataque, Emily e Paulinha Gamaglia, tá certo? Lembrando que ainda tem aí a Catalina que pode jogar aí nesse jogo. Catalina Ungari jogando demais, certo? Menina nova, argentina. Então, o Humberto Simão tem opção no banco, isso aqui é interessante. Ele tem boas peças, boas opções no banco de reservas. Tá aí, gente, então, a provável escalação de Humberto Simão para esse time das Bragantinas para o jogo contra os Tricolor Paulista, domingo às 15 horas em Cotia. Quem ganha esse jogo? São Paulo ou Red Bull Bragantino? Quem vence esse duelo? Coloca aí nos comentários o seu palpite. Você concorda com essas escalações? Não concorda? Você mudaria aí a provável escalação, certo? Se você fosse o técnico do São Paulo e do Red Bull Bragantino, conta aí pra nós, coloca aí nos comentários e vamos juntos debater. Então, vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso fim de semana e que Deus abençoe a todos. Abraço do Franco. Fui.